Era uma noite fria e sem lua. O tipo de noite em que a escuridão parecia engolir tudo ao redor, como se o próprio céu estivesse fechando-se sobre a terra. José dirigia sozinho pela estrada rural que cortava uma vasta floresta. Ele já havia percorrido esse caminho várias vezes e até aquela noite nunca teve qualquer tipo de problema. A estrada era velha, mal iluminada, com faróis fracos que iluminavam apenas uma pequena parte do caminho à frente. As árvores pareciam se inclinar sobre a via, criando um manto escuro que engolia a estrada, tornando tudo ainda mais opressor. Mas naquela noite, algo estava diferente. A sensação de desconforto foi se infiltrando de forma sutil. José tentava racionalizar a sensação, dizendo a si mesmo que era só o cansaço da viagem. O rádio do carro, que normalmente o acompanhava com músicas suaves, estava em um silêncio estranho, apenas interrompido pelos estalos de interferência. Ele mexeu na sintonia, mas sem sucesso. O silêncio era profundo, como se o mundo tivesse se fechado para ele. A estrada parecia se esticar infinitamente, os faróis do carro iluminando apenas o asfalto à frente, mas o que os rodeava era uma escuridão espessa, quase palpável. José começou a se sentir desconfortável, como se estivesse sendo observado. As sombras das árvores nas laterais da estrada pareciam mais densas do que o normal, e ele percebeu que quanto mais ele avançava, mais essa sensação de perseguição se intensificava. Cada curva que ele fazia na estrada parecia trazê-lo para um ponto mais distante da realidade. E à medida que o relógio marcava a madrugada, o som do carro na estrada parecia ser a única coisa que ainda o ancorava ao mundo real. Ele tentou afastar a sensação, dizendo para si mesmo que a mente às vezes cria medos onde não existem. Mas o coração de José disparou quando ele percebeu que as luzes do farol começaram a piscar. Ele franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. O carro estava funcionando bem até aquele momento. Quando ele pisou no acelerador para testar o motor, o carro parecia responder normalmente, mas os faróis continuavam a falhar, apagando-se por um segundo e voltando a acender com mais intensidade. Nesse intervalo de tempo, José teve a estranha sensação de que a estrada à sua frente estava mudando. As árvores que antes estavam alinhadas ao longo da via agora pareciam se mover, curvando-se, como se estivessem se afastando do seu caminho. O cenário se distorcia a cada piscada de luz. Foi quando ele a viu. Uma figura solitária parada no meio da estrada. José não conseguiu reagir de imediato. Ele apertou o volante, os dedos dormentes de tensão. Ela estava ali, imóvel. Uma mulher. Ela estava no meio da estrada, olhando diretamente para o carro com olhos vazios, completamente brancos, como se não houvesse mais vida em seu olhar. Sua pele era pálida, quase translúcida, como se o corpo dela fosse feito de algum material que não pertencente a este mundo. O cabelo caía pesadamente sobre seus ombros, e os traços do seu rosto pareciam estranhamente vazios, sem expressão. Ela não se movia, não fazia som algum. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio no carro era absoluto. Ele pisou no freio e o carro parou abruptamente, a figura ainda imóvel à sua frente. Ele olhou para os lados tentando procurar algum sinal de uma explicação lógica para aquilo, mas a estrada estava deserta, sem nenhum outro carro à vista. O pânico começou a tomar conta de seu corpo. A mulher parecia flutuar no meio da estrada, não se movendo, mas também não se afastando. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse algum tipo de truque, ou alguém que estava ali para assustá-lo. Ele olhou mais uma vez para o rosto dela, mas nada mudava. Ela ainda estava lá, parada, olhando fixamente para ele, com o coração batendo forte no peito. José engatou a marcha, e com os olhos fixos na figura começou a avançar devagar. Ele tentou desviar, mas à medida que se aproximava, a sensação de sufocamento aumentava. O ar parecia mais denso, como se estivesse sendo comprimido. A pressão sobre seu peito era tão intensa que ele sentiu uma dor crescente. Quando olhou novamente, percebeu que a mulher estava mais próxima, ainda parada no meio da estrada, mas agora algo estava diferente. Ela começava a se mover, lentamente,
de maneira fluida, como se flutuasse no ar, sem fazer um único barulho. Cada passo que ela dava parecia dilatar o tempo, tornando os segundos ainda mais longos, ainda mais tortuosos. José pisou fundo no acelerador, tentando ultrapassar a figura rapidamente, mas quando ele se aproximou dela, o carro parou, como se tivesse sido engolido pela estrada. O motor falhou por um segundo. Os faróis apagaram novamente. Ele olhou para o lado e viu a mulher flutuando ao lado do carro, ainda sem tocar o chão, como uma sombra que se arrastava pela via. Seus olhos estavam fixos nele, sem emoção, mas com uma força inexplicável. Ela parecia ver através de José, como se soubesse exatamente quem ele era, o que ele temia, o que ele havia feito em sua vida. José tentou ligar o carro novamente, mas o motor não respondia. Ele estava preso ali, incapaz de se mover, com a figura à sua esquerda, agora mais próxima do que nunca. Seu rosto estava distorcido, os olhos completamente brancos, os dentes afiados e disformes. Ele não sabia o que fazer. Sentia uma pressão esmagadora sobre seu peito, como se sua alma estivesse sendo arrancada. O som de sua respiração pesada ecoava na cabine, mas parecia abafado, como se o ar estivesse mais espesso, mais difícil de respirar. A mulher se aproximou ainda mais, sua expressão agora grotesca, sua boca aberta em um sorriso monstruoso. José tentou falar, mas sua voz falhou. Ele queria gritar, queria pedir ajuda, mas a sensação de pavor o impedia de fazer qualquer coisa. Então, de repente, a mulher falou. Sua voz era suave, quase sussurrante, mas soava como um grito distorcido que atravessava a mente de José. Você não pode escapar, não pode escapar da estrada. As palavras ecoaram em sua mente, penetrando como um veneno. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguia. A figura agora estava dentro do carro, seu rosto colado ao vidro, seus olhos completamente vazios, como se não houvesse mais nada ali, além de um vazio imenso. José olhou para trás e, para seu horror, percebeu que a estrada havia mudado. Aqui, árvores estavam mais próximas, as sombras mais densas. Ele não sabia em que ponto a estrada tinha se distorcido, mas agora ele estava completamente perdido. O carro estava em marcha lenta e a mulher não saía de seu lado. José, tomado pelo pânico, gritou e pisou no acelerador. O carro disparou para frente, mas algo estava errado. A estrada parecia se esticar, distorcendo-se ainda mais à medida que ele avançava. Ele olhou para o retrovisor e viu a mulher começando a correr atrás dele. Não, ela não corria como uma pessoa normal. Ela flutuava, os pés não tocando o chão. Ela estava mais perto agora, seus olhos completamente negros, como buracos profundos, e o sorriso no rosto era horrível, monstruoso. Ele olhou para a frente e viu uma curva à sua direita. A estrada estava se curvando de forma bizarra, como se a estrada estivesse tentando aprisioná-lo, forçando-o a voltar. Ele não sabia o que fazer. A mulher estava mais perto. Ele podia ouvir os passos, os risos. Algo estava errado. Muito errado. A estrada parecia não ter fim, e o pavor crescia em seu peito. Com um último esforço, José gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. A mulher estava atrás dele agora, sua mão esticada como se fosse agarrá-lo. Ele não sabia mais onde estava, o que estava acontecendo. A estrada não tinha fim. E no momento em que ele viu a mulher esticar a mão em sua direção, tudo escureceu. José nunca mais foi visto. Dizem que ele ainda anda pela estrada, preso nas sombras, com os olhos completamente brancos, como os da mulher. À noite, os motoristas, que ousam passar pela estrada das sombras, afirmam ouvir um grito distante, uma voz que clama por ajuda, mas ninguém nunca para. Ninguém nunca se atreve a olhar para trás. Lucas nunca foi um tipo de pessoa supersticiosa. Ele sempre acreditou que as histórias sobre estradas amaldiçoadas e fantasmas eram apenas mitos, invenções para assustar os mais sensíveis. Mas naquela noite, ao dirigir sozinho por uma estrada rural deserta, ele começou a questionar suas próprias crenças. Ele tinha um destino a cumprir, precisava chegar a uma cidade distante, mas algo estava diferente naquela noite. A estrada parecia mais longa, mais apertada,
e a escuridão parecia envolver o carro de uma maneira estranha, como se o mundo ao redor estivesse sendo engolido pela noite. Era uma estrada pouco frequentada, conhecida apenas por motoristas que se aventuravam por caminhos mais isolados. As luzes do carro iluminavam apenas uma faixa do asfalto à frente, mas o que estava nas laterais da via era uma escuridão densa. Árvores altas e espessas se curvavam sobre a estrada, criando um túnel de sombras que parecia cada vez mais apertado à medida que avançava. O som do motor era o único barulho que ele conseguia ouvir, e o silêncio ao redor parecia mais denso do que nunca. O rádio, que normalmente trazia alguma companhia durante as longas viagens, estava mudo. Ele tentou ajustar a sintonia, mas apenas gerava chiados e interferências. O clima estava pesado e Lucas começou a se sentir desconfortável. Ele não sabia exatamente o porquê, mas algo naquelas sombras parecia errado. A estrada, antes familiar, agora parecia estranhamente alienígena, como se tivesse se transformado em outro lugar, um lugar fora do tempo e do espaço. Ele não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Foi quando ele ouviu um som vindo da floresta ao lado. Um som distante, algo como o rangido de uma porta velha. Ele franziu a testa e olhou pela janela, tentando identificar de onde vinha. Nada. O som parecia mais próximo agora, mas ainda assim ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Talvez fosse algum animal, pensou. Mas, de alguma forma, o som o incomodava. Parecia muito mais sinistro do que um simples rangido. O medo, embora pequeno, começou a crescer dentro dele. Lucas acelerou um pouco, tentando afastar a sensação desconfortável. Ele não queria parar em uma estrada deserta no meio da noite. Não havia sinais de vida ao longo da via, nem casas ou vilarejos. O caminho parecia estar levando-o para lugar nenhum. Foi quando ele viu algo se movendo à beira da estrada. Uma figura, um homem. Ele estava parado entre as árvores, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Lucas apertou o volante com mais força. O homem usava roupas antigas, um casaco escuro, e seu rosto estava sombrio, quase como se fosse uma sombra viva. Ele não estava olhando diretamente para o carro, mas Lucas sentiu que algo não estava certo. A figura estava ali, imóvel, mas, de alguma forma, parecia que estava o observando. O medo tomou conta de Lucas, mas ele não sabia o que fazer. A estrada estava deserta, e a figura parecia estranhamente alheia a tudo, como se não pertencesse àquele lugar. Ele tentou desviar o olhar, mas o homem ainda estava ali, parado, observando. Lucas acelerou ainda mais, tentando seguir em frente, mas seus olhos não conseguiam se desviar do homem. Foi quando ele viu que a figura começou a se mover. Lentamente, com passos pesados e desajeitados, o homem caminhava na direção da estrada. Mas algo estava muito errado. Seus passos não eram naturais, como se ele estivesse arrastando os pés. Não fazia nenhum som, como se estivesse flutuando sobre o solo. A tensão aumentou e o carro de Lucas parecia desacelerar, como se estivesse sendo puxado pela escuridão ao redor. Ele tentou pisar no acelerador, mas parecia que o carro não estava respondendo corretamente. Foi quando o homem olhou diretamente para o carro. Os olhos dele estavam completamente opacos, sem vida, como dois buracos negros em um rosto sem expressão. Lucas não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado. O homem fez um gesto estranho, apontando lentamente para o carro, como se pedisse para que ele parasse. Mas Lucas não queria parar. Ele sabia que algo estava errado. Ele tentou acelerar, mas o carro parecia estar ficando cada vez mais pesado, como se estivesse sendo impedido de avançar. O homem não se movia mais, mas sua presença era esmagadora, como se ele estivesse ocupando toda a estrada, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. A pressão no peito de Lucas aumentou. O medo agora era tão palpável que ele mal conseguia respirar. Ele sabia que precisava sair dali, mas de alguma forma seu corpo não obedecia. Suas mãos estavam trêmulas no volante e o coração batia acelerado em seu peito. Foi então que ele ouviu algo atrás de si, uma espécie de sussurro distante, como se alguém estivesse falando seu nome. Ele olhou para o retrovisor, mas não.
Viu ninguém. No entanto, o som persistia, mais forte agora, mais próximo, como se estivesse vindo de dentro do carro. Lucas começou a suar frio. O medo tomou conta de seu corpo de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Ele olhou de novo para frente, mas o homem não estava mais na estrada. Ele havia desaparecido. O alívio durou apenas alguns segundos. Quando Lucas olhou para o retrovisor mais uma vez, viu o homem atrás dele. Ele estava lá, parado no meio da estrada, seus olhos fixos nele como se o estivesse perseguindo. O medo o paralisou. Lucas acelerou bruscamente, tentando escapar da figura. Mas ao olhar para o retrovisor novamente, viu que o homem estava se aproximando, mais rápido do que qualquer ser humano poderia se mover. Ele não estava correndo, mas flutuava, pairando, acima do solo, com uma velocidade sobrenatural. Lucas não sabia o que fazer. Ele sentia como se a estrada estivesse se esticando, se transformando em algo mais, algo que não tinha fim. Ele estava preso naquela via deserta, com o homem vindo atrás dele, mais rápido a cada segundo. O som de seus próprios gritos ecoava em sua mente, mas seu corpo não respondia. O carro começou a derrapar. Ele tentou corrigir, mas a estrada estava se deformando, se tornando cada vez mais imprevisível. Foi quando ele viu a curva à frente, a última chance de escapar. Ele girou o volante, mas o carro não conseguiu fazer a curva. A estrada parecia se abrir, e o carro saiu de controle, derrapando para o lado, enquanto o homem se aproximava ainda mais. O pavor tomou conta de Lucas, e no momento em que o carro capotou, ele viu pela última vez o sorriso do homem, uma expressão grotesca de vitória. Quando a polícia encontrou o carro, não havia sinais de Lucas. O carro estava vazio, as portas trancadas, mas não havia vestígios dele. Apenas o som do vento nas árvores, como se a estrada tivesse engolido sua alma, como se ele nunca tivesse existido. Mariana sempre foi uma pessoa racional. Nascida e criada em uma cidade pequena, nunca acreditou em histórias sobre aparições ou estradas amaldiçoadas. Quando ouvia seus amigos falarem sobre assombrações ou espíritos, ela ria e dizia que isso era coisa de gente medrosa. Mas naquela noite, ela passaria a entender que nem tudo pode ser explicado, e algumas coisas existem além da nossa compreensão. Era uma noite sem lua, e o céu estava claro, mas sem estrelas. Ela havia participado de um evento familiar, uma reunião que se estendeu até tarde, e agora estava voltando para casa. Decidiu pegar a estrada secundária para fazer o caminho mais curto. Mariana sabia que aquele trecho da estrada não era muito frequentado, mas ela estava acostumada a andar por ali. Ela sempre evitava a rodovia principal, preferindo o silêncio das estradas secundárias, onde raramente encontrava outros motoristas. A estrada era estreita, com os limites marcados por árvores altas que formavam um corredor sombrio, quase como se a floresta estivesse se fechando sobre a via. O asfalto estava rachado e coberto por folhas secas e gravetos, o que dava à estrada uma aparência de abandono. Mariana sabia que o local não era muito bem cuidado, mas nada a havia incomodado antes. Ela estava sozinha no carro, o som da música suave no rádio preenchendo o vazio da noite. O caminho estava tranquilo, a estrada era uma linha reta à sua frente e ela começava a relaxar aliviada por já estar quase em casa. Porém, algo começou a incomodá-la. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, como se a própria estrada estivesse se fechando à sua volta. O vento que antes soprava com uma leve brisa, agora parecia mais forte, uivando entre as árvores. O som estava começando a ficar mais alto e mais constante, e Mariana apertou o volante, sentindo a tensão aumentar. Ela olhou para os lados, tentando identificar alguma explicação lógica, mas não havia nada além das sombras das árvores à beira da estrada. Foi quando ela ouviu o som. Primeiro, foi um leve estalo, como se alguém estivesse quebrando um galho ao longe. Mariana parou o carro e olhou para os lados. A escuridão parecia mais espessa do que o normal, e o som foi ficando mais forte, mais nítido, até que ela percebeu que não vinha das árvores. Não vinha de nenhum lugar específico. Era como se o som estivesse vindo do próprio ar, como se o próprio silêncio estivesse se quebrando.
Ela ficou tensa, segurando o volante com mais força. Era uma sensação de estar sendo observada, de algo à espreita nas sombras. Mas o que mais a incomodava era a sensação de que ela não estava sozinha na estrada. Ela olhou para os espelhos retrovisores, mas não viu nada. A estrada ainda estava deserta, sem outro carro à vista, mas a sensação de algo errado continuava a crescer dentro dela. Ela tentou afastar a sensação, colocando a marcha em frente e seguindo. Mas o medo agora se entranhava dentro de seu peito. Mariana acelerou levemente, como se quisesse colocar mais distância entre si e aquele lugar, mas a estrada parecia não ter fim. As sombras nas laterais da via se tornaram mais densas, mais ameaçadoras, como se estivessem se fechando sobre ela, engolindo a estrada. E foi então que ela viu. Do nada, uma figura apareceu no meio da estrada à frente. Uma silhueta humana, parada e imóvel, como se estivesse esperando por ela. Mariana freou instantaneamente, o coração disparando no peito. A figura estava muito distante para que ela pudesse vê-la com clareza, mas ela podia perceber que era um homem, vestido com roupas antiquadas. Ele estava parado no centro da estrada, olhando diretamente para o carro, mas não se movia. O medo tomou conta de Mariana. Ela sabia que ninguém mais estava na estrada. Sabia que era tarde da noite, e a visão de um homem parado ali, em plena escuridão, parecia surreal. Ela apertou o volante com mais força, mas suas mãos estavam suadas, o corpo tenso de pavor. Algo na postura do homem a incomodava profundamente. Ele não se movia, não fazia som algum. A única coisa que ela podia ouvir era o som de seu próprio coração batendo, acelerado demais. Mariana olhou para os lados, tentando ver se havia alguma explicação para aquilo, mas a estrada estava deserta, sem nenhuma luz à vista. O homem continuava ali parado. O pânico a fez engatar a marcha e acelerar em direção à figura. Ela queria passar por ele, queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas algo impediu o carro de se mover como deveria. O motor estava funcionando. O volante respondia, mas o carro parecia desacelerar, como se estivesse sendo puxado para trás. Foi então que a figura se mexeu. O movimento foi suave, quase imperceptível, mas ela viu os braços do homem se estendendo, lentamente, como se ele estivesse se preparando para algo. E, naquele momento, Mariana percebeu que a figura não estava realmente ali, no sentido convencional. Ele estava se movendo de uma maneira estranha, como se estivesse flutuando no ar. Seus pés não tocando o chão. A sensação de que algo estava errado cresceu como uma onda. A pressão no peito de Mariana aumentando. Ela tentou acelerar novamente, mas o carro não respondeu. Foi como se algo estivesse impedindo o veículo de seguir em frente. O homem agora estava mais próximo, ainda flutuando, seus olhos fixos nela. O mais estranho era que ele não parecia ter um rosto. Seus olhos estavam completamente brancos, sem expressão, como se não houvesse alma ali. Seu sorriso era largo, mas não havia alegria em sua expressão. Era um sorriso vazio, como se ele soubesse algo que Mariana não sabia, como se ele já tivesse vencido. Mariana começou a suar frio. O carro não andava. O som do motor estava mais baixo agora, quase inaudível. Ela olhou para os espelhos retrovisores e, para sua surpresa, o homem não estava mais atrás dela. Ele estava dentro do carro, dentro da sua mente. Você não vai sair daqui. A voz dele veio de dentro de sua cabeça e ela sentiu o pânico tomar conta de sua mente. Mas o homem não estava falando de verdade. Ele não precisava falar. As palavras eram como um grito mental, um comando direto à sua alma. Ela olhou para os lados e, quando voltou os olhos para a frente, viu que a estrada estava se distorcendo. As árvores estavam se curvando, dobrando-se, como se o próprio caminho estivesse se transformando. Não havia mais fim para a estrada. Ela estava presa em um loop, em um lugar sem saída. O homem estava cada vez mais próximo. Seus olhos agora completamente negros, como se ele estivesse absorvendo sua alma, drenando sua energia. Você nunca vai escapar, ele repetiu, com sua voz que não era uma voz, mas uma presença. Algo que dominava a mente de Mariana. Ela estava paralisada, imobilizada. As palavras dele penetraram em sua alma,
e ela soube, no fundo, que nada a salvaria. O homem não era apenas um ser humano. Ele era algo além disso. Algo que caçava. Algo que consumia as almas perdidas. Algo que estava ali na estrada, esperando por alguém como ela. De repente, o carro fez um som estranho, como se estivesse quebrando em pedaços, e Mariana sentiu uma dor forte em seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tudo ao redor dela parecia estar se apagando, se distorcendo. O homem estava tão perto agora que ela podia sentir sua presença como uma sombra crescente. Era como se ele estivesse dentro dela. Quando o carro parou finalmente, ele estava em um local desconhecido. A estrada estava mais estreita e as árvores haviam desaparecido. O que restava era apenas escuridão e silêncio. E o homem estava ali, ao seu lado, sorrindo. Mariana nunca mais foi vista. Quando a polícia encontrou o carro, não havia sinais dela. O carro estava parado, mas a estrada estava deserta. Ninguém jamais soubera o que realmente aconteceu naquela noite. Mas a estrada ainda permanece lá. E aqueles que a atravessam à noite, sozinhos, dizem ouvir uma voz distante chamando, sussurrando para aqueles que se perderam. Você nunca vai escapar. E você? Já passou por algo inexplicável? Alguma vez você teve a sensação de que algo sobrenatural estava tentando se comunicar com você? Se você tem alguma história parecida, compartilhe nos comentários. E se gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias misteriosas que eu tenho para contar. Porque, como a estrada, a vida está cheia de mistérios esperando para serem desvendados.